A chuva caía pesada sobre as ruas estreitas de Santa Aurora. O vento fazia as janelas tremerem e o som dos trovões ecoava como um coração partido. Clara Moreira apertava o casaco contra o corpo enquanto caminhava rápido pela calçada alagada. Carregava uma sacola com pão, café e algumas verduras, o jantar simples que teria naquela noite solitária. Havia sido um dia difícil. Mais uma entrevista de emprego sem resposta. Mais uma porta fechada. Desde que o hospital da cidade cortara funcionários, ela, enfermeira dedicada e discreta, tentava se reerguer, mas o dinheiro estava acabando. Mesmo assim, Clara mantinha um hábito antigo, sempre ajudar quem precisasse, mesmo quando ela própria estava em pedaços. Quando dobrou a esquina da Rua das Acácias, avistou uma figura encolhida sob a marquise de uma padaria fechada. Uma senhora, com o cabelo grisalho grudado pela chuva, segurava uma bolsa velha e tremia. Clara hesitou por um instante. Chovia demais e o instinto dizia para ir direto para casa. Mas o coração falou mais alto. — A senhora está bem? Perguntou, se aproximando. A mulher levantou o rosto devagar. Tinha os olhos claros, de um azul tão puro que parecia impossível que estivessem ali, naquela noite cinzenta. — Eu estou tentando achar um abrigo, mas o ônibus quebrou. E eu, tossiu, sem conseguir terminar a frase. Clara estendeu a mão. — A minha casa é logo ali. Não é muito, mas tem café quente e um cobertor seco. Vamos? A mulher a olhou com surpresa. — Não quero incomodar. — Não é incômodo, senhora. Vamos, por favor. Com cuidado, Clara ajudou a idosa a se levantar e atravessar a rua, apoiando-a pelo braço. Chegando em casa, deu-lhe uma toalha, roupas limpas e colocou a chaleira no fogo. O pequeno apartamento cheirava a café e esperança. — Qual o seu nome? Perguntou Clara, servindo uma xícara. — Digo que me chamam de Dona Teresa, respondeu ela, sorrindo. — E o seu? Clara. Houve um silêncio breve, daqueles que dizem muito. Dona Teresa observava cada canto da casa, os quadros simples, a prateleira de livros, o vaso com uma flor solitária. — Você mora sozinha? Perguntou com voz suave. — Moro. Só eu e os sonhos que ainda não desisti de ter, respondeu Clara, meio brincando, meio desabafando. A idosa soltou uma risadinha serena. Há quem diga que os sonhos dormem, mas não morrem. A frase ficou ecoando na mente de Clara, como se fosse uma semente plantada. Elas conversaram por horas, sobre a vida, sobre fé, sobre o quanto as pessoas haviam se esquecido de olhar umas pelas outras. Quando a chuva cessou, já era madrugada. — Pode dormir aqui no sofá, Dona Teresa. Amanhã cedo a senhora vê o que faz. Tudo bem? Disse Clara. — Você tem um coração bonito, menina, respondeu a idosa, antes de adormecer. Clara apagou a luz e ficou um tempo observando-a dormir. Sentia algo diferente. Não sabia explicar o motivo, mas havia algo naquela mulher que irradiava paz e mistério. O relógio marcava 2h43. Do lado de fora, a chuva parava. Do lado de dentro, o destino começava a se mover. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido e os pássaros voltaram a cantar nas árvores encharcadas. Clara acordou cedo, preparou o café e olhou para o sofá, vazio. Dona Teresa havia ido embora. Em cima da mesa, porém, havia um bilhete escrito com letra firme e elegante. — Obrigada pela bondade. O mundo precisa de mais Claras. Teresa. Clara sorriu, guardou o bilhete na gaveta e seguiu o dia. Mais uma vez, colocou o uniforme branco, pegou o currículo e saiu para entregar em farmácias e clínicas da região. À tarde, quando voltou, ouviu batidas na porta. Achou estranho. Quase ninguém a visitava. Abriu, e diante dela estava um homem alto, de terno escuro e olhar sério. Parecia deslocado naquela rua simples. — Boa tarde. A senhora é Clara Moreira? Perguntou, com voz grave. — Sim, sou eu. Tenho algo urgente para lhe entregar. Ele tirou do bolso um envelope branco, com um selo dourado. No remetente, lia-se Fundação Oliveira e Campos. — Desculpe, deve haver algum engano, disse Clara,
confusa. Eu não conheço ninguém dessa fundação. Não há engano, garantiu o homem. A senhora é mencionada por nome completo, e pediram que eu entregasse pessoalmente. Clara abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta formal. Prezada Clara Moreira, fomos informados de sua atitude na noite passada e gostaríamos de expressar nossa gratidão. A senhora Teresa Campos Oliveira é presidente e fundadora desta instituição. Ela relatou com grande emoção a forma como foi acolhida por você durante a tempestade. Desejamos encontrá-la amanhã, às 10 horas, em nossa sede, para uma conversa pessoal. Atenciosamente. Conselho da Fundação Oliveira e Campos. Clara sentiu o chão sumir por um instante. A senhora da noite anterior era uma das mulheres mais ricas e influentes da região. Isso é uma brincadeira? Perguntou ao homem, atônita. Nenhuma brincadeira, senhora. Dona Teresa pediu para entregar isso em mãos. E, fez uma pausa, ela também pediu que dissesse algo. A chuva que você compartilhou comigo trouxe mais do que abrigo. Trouxe fé. Clara ficou sem palavras. O homem se despediu, deixando-a com o envelope na mão e o coração acelerado. Ela se sentou à mesa, olhou ao redor e pensou. Ontem à noite eu só quis ajudar alguém com frio. E agora? Não terminou a frase. Do lado de fora, o céu abria. Mas dentro dela, uma nova tempestade de emoções começava a nascer. O relógio marcava 9h45 da manhã quando Clara parou diante do imponente prédio de vidro da Fundação Oliveira e Campos. O coração batia acelerado. Ela ajeitou o cabelo, olhou o próprio reflexo nas portas giratórias e respirou fundo. Nunca havia estado em um lugar tão elegante. O hall era amplo, com piso de mármore e arranjo de flores brancas que exalavam um perfume suave. Na recepção, uma jovem de terno azul sorriu profissionalmente. Bom dia. Seu nome, por favor? Clara Moreira. Tenho um encontro marcado com Dona Teresa. A recepcionista digitou algo no computador e o semblante dela mudou de imediato. Ah, sim, a senhora Moreira. A doutora Teresa pediu que a encaminhássemos diretamente à cobertura. Cobertura, pensou Clara, confusa. Seguiu segurança até o elevador panorâmico. À medida que subia, a cidade se revelava através do vidro, uma mistura de beleza e distância. Quando as portas se abriram, um corredor silencioso se estendia até uma sala repleta de luz natural. Dona Teresa estava ali, sentada numa poltrona próxima à janela, com um livro no colo e um chale sobre os ombros. Parecia completamente diferente da mulher encharcada da noite anterior. Agora transmitia autoridade, serenidade e algo quase majestoso. Ah, minha querida Clara, disse ela, abrindo um sorriso genuíno. Entre. Estava ansiosa por revê-la. Clara se aproximou, tímida. Eu nem sei o que dizer, Dona Teresa. Não fazia ideia de quem a senhora era. E é justamente por isso que eu quis conhecê-la melhor, respondeu Teresa, apontando para a poltrona ao lado. A bondade verdadeira não pergunta quem está sendo ajudado. Ela apenas age. Clara sorriu, um pouco constrangida. Fiz o que qualquer pessoa faria. Teresa balançou a cabeça. Engano seu, minha filha. Hoje em dia, o que é simples virou raro. Um silêncio leve se instalou. O som distante da cidade preenchia o ar. Eu não costumo sair sem meus seguranças, explicou Teresa. Mas ontem quis testar algo. Testar? Perguntou Clara, intrigada. Sim. Quis ver o mundo como ele é quando você não tem um nome ou dinheiro que defenda. As palavras ficaram no ar, pesadas e reveladoras. Clara franziu o senho. A senhora estava testando as pessoas? Não exatamente. Estava testando a esperança. E, por sorte, encontrei você. Teresa então contou sua história. Viúva há muitos anos, sem filhos, ela dedicara a vida à filantropia. Criará uma fundação para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, mas ultimamente vinha duvidando da pureza das intenções humanas. Quis, então, sair sozinha e acabou perdida no temporal.
O destino me levou até sua porta, concluiu Teresa, sorrindo. E o que vi ali reacendeu algo dentro de mim. Clara ficou emocionada. Eu só fiz o que meu coração mandou. Teresa segurou suas mãos. Justamente por isso, quero lhe fazer um convite. Clara olhou, surpresa. Convite? Quero que venha trabalhar comigo na fundação. Não como assistente, mas como coordenadora de um novo projeto que pretendo iniciar. Eu? Perguntou Clara, incrédula. Você. Uma mulher que entende o valor da empatia deve estar à frente de algo assim. O coração de Clara parecia sair pela boca. Mas, Dona Teresa, eu nem sei por onde começar. Aprenderá, e eu estarei ao seu lado. Do lado de fora, o sol brilhava intensamente. Era como se o universo confirmasse que algo novo estava prestes a nascer. Nos dias seguintes, a vida de Clara mudou completamente. Acordava cedo, pegava o ônibus para o centro da cidade e passava o dia imersa em papéis, reuniões e sonhos. Dona Teresa apresentava a todos com orgulho. Esta é Clara Moreira, dizia, a mulher que me ensinou que a compaixão ainda existe. As pessoas olhavam para ela com respeito e Clara ainda se sentia deslocada. Trocara o uniforme branco de enfermeira por roupas sociais simples, mas o coração seguia o mesmo, humilde, cheio de vontade de fazer o bem. A fundação era um lugar vivo, paredes com murais de mulheres empreendedoras, fotos de famílias ajudadas, crianças sorrindo. Clara mergulhou naquele ambiente com entusiasmo. Cada história que ouvia, de luta, de perda, de recomeço, reforçava nela um sentimento. Estava exatamente onde devia estar. Certa tarde, ao organizar alguns documentos, encontrou uma pasta antiga com o nome Projeto Raízes. Dentro, havia cartas manuscritas, desenhos e recortes de jornais. E no meio deles, uma foto, uma mulher jovem segurando um bebê, ao lado de um homem sorridente. No verso da foto, um nome, Helena Campos, 1983. Clara levou a foto até Teresa. Encontrei isso num arquivo antigo. É alguém da sua família? A idosa observou a imagem por longos segundos, os olhos marejados. É, minha filha. Clara ficou em silêncio. Nunca havia ouvido Teresa mencionar filhos. Ela faleceu há muitos anos, continuou Teresa, com a voz trêmula. E desde então, parte de mim se fechou para o mundo. Clara se aproximou e, sem pensar muito, segurou a mão da idosa. Às vezes, a dor não precisa desaparecer, só precisa ser abraçada. Aquela frase tocou profundamente Teresa. Um sorriso frágil nasceu em seu rosto. Agora entendo. Talvez fosse isso que eu procurava na chuva. A emoção das duas encheu o ar. Do lado de fora, uma nova chuva começava a cair. Mas desta vez, Clara não teve medo. Sabia que cada gota trazia um recomeço. Naquela noite, ao chegar em casa, ela olhou para o bilhete que guardara na gaveta e sussurrou. A senhora tinha razão, Dona Teresa. A chuva trouxe mais do que abrigo, trouxe um destino inteiro. Enquanto o som da chuva embalava a noite, Clara fechou os olhos, sem imaginar que o maior desafio e a maior surpresa ainda estavam por vir. O tempo passou rápido. Em poucas semanas, Clara já era parte essencial da fundação. Tinha conquistado o carinho dos funcionários, o respeito dos voluntários, acima de tudo, a confiança total de Dona Teresa. Mas, como costuma acontecer quando a luz começa a brilhar, as sombras também aparecem. Numa manhã de quinta-feira, Clara chegou ao trabalho e percebeu um movimento incomum no prédio. Funcionários cochichavam, olhares curiosos se cruzavam pelos corredores. Ao entrar na sala de Teresa, encontrou um homem alto, elegante, de expressão séria. Clara, querida, disse Teresa, sorrindo com ternura, quero que conheça meu neto, Eduardo Campos. O homem estendeu a mão, mas o gesto era frio, calculado. Prazer, disse, sem emoção. Então é você a famosa Clara. Ela sorriu, tentando disfarçar o incômodo. O prazer é meu. Eduardo sentou-se na poltrona ao lado da avó e cruzou as pernas. Soube que a senhora tem sido bastante generosa com a nova coordenadora, comentou,
lançando um olhar provocativo. Teresa o repreendeu com o olhar. Eduardo, não comece. Não estou começando, vó. Só estou surpreso que alguém que mal conhecemos tenha recebido tanta confiança. Clara baixou a cabeça. Sentia o peso do julgamento, mas permaneceu em silêncio. Teresa respirou fundo. Eduardo, Clara salvou minha vida naquela noite. Se não fosse por ela, eu talvez nem estivesse aqui. E agora, por coincidência, trabalha justamente na fundação da senhora, respondeu ele, com ironia. Conveniente, não acha? As palavras cortaram o ar. Teresa ficou visivelmente abalada. Clara, tentando conter as lágrimas, disse com calma: Dona Teresa, acho melhor eu ir revisar os relatórios. Ela saiu da sala, com o coração apertado. Atrás dela, ainda ouviu Eduardo dizer: A senhora confia demais nas pessoas, vó, e já sabe onde isso a levou no passado. Aquelas palavras ecoaram nos corredores como trovões distantes. Naquela tarde, Clara tentou focar no trabalho, mas a mente insistia em voltar àquela cena. Não podia culpar o neto por proteger a avó, mas também não podia ignorar o desconforto que ele provocava. Pouco antes de ir embora, o celular dela vibrou. Mensagem desconhecida. Cuidado com o que fala dentro da fundação. Nem todos são o que parecem. Clara franziu o senho. Olhou ao redor. Os corredores estavam vazios. A sensação de ser observada a acompanhou até o ponto de ônibus. Naquela noite, mal conseguiu dormir. O que estava acontecendo ali? Quem mandara aquela mensagem? E o que Eduardo sabia sobre o passado da avó que ele havia mencionado? Enquanto as perguntas se multiplicavam, do outro lado da cidade, Eduardo olhava pela janela do apartamento de luxo. Na mesa, uma foto antiga de sua mãe, a mesma que Clara havia visto no projeto Raízes. Ele apertou a foto e murmurou: Eu sei o que está fazendo, Clara Moreira, e não vou deixar que machuque minha avó como fizeram antes. No dia seguinte, o clima na fundação estava diferente. Eduardo agora circulava pelos corredores como se fosse o novo diretor. Cumprimentava a todos, sorria pouco e observava tudo. Clara tentava manter o foco no trabalho, mas percebia os olhares curiosos. Alguns funcionários começaram a cochichar. Ouvi dizer que ela chegou aqui do nada e que Dona Teresa quer colocar o nome dela num projeto novo. As palavras, ainda que sussurradas, machucavam. Clara respirava fundo, lembrando-se da frase que Dona Teresa sempre dizia: A bondade não precisa se defender, ela se revela no tempo certo. Mas o tempo, naquele momento, parecia cruel. Durante o almoço, Dona Teresa chamou Clara em sua sala. Ela entrou hesitante. A idosa segurava um envelope pardo nas mãos. Clara, meu amor, eu preciso te mostrar algo. Abriu o envelope e retirou uma série de papéis envelhecidos, documentos, cartas, fotos. Esses são registros antigos da fundação, explicou. E também fragmentos de um erro que cometia há muitos anos. Clara se sentou, atenta. Teresa prosseguiu. Houve um tempo em que confiei em pessoas erradas. Doei recursos, abri projetos e fui enganada. Perdi parte do patrimônio, e meu neto nunca me perdoou por isso. Os olhos dela marejaram. Desde então, ele acredita que todo mundo tem um interesse oculto. Clara sentiu o coração apertar. Então é por isso que ele desconfia de mim. Sim, mas ele precisa aprender o que eu aprendi com você naquela noite, diz Teresa, com voz doce, que a pureza ainda existe. Houve um breve silêncio. Então, Teresa continuou: Quero que saiba que, mesmo que o mundo duvide, eu acredito em você. Clara sorriu, emocionada, mas o destino, mais uma vez, preparava uma reviravolta. No final do expediente, Eduardo apareceu na sala de Clara, batendo na porta. Podemos conversar? Ela assentiu, embora desconfiada. Ele entrou, cruzou os braços e disse: Descobri algo sobre você. O sangue dela gelou. O quê? Você trabalhava no Hospital Santa Helena, certo? Sim. Pois bem, encontrei registros de que você foi demitida após um erro médico. Clara ficou sem ar.
Não foi bem assim. Tentou explicar. Não importa o que foi, interrompeu ele. Importa o que parece. Ele deu meia volta e saiu, deixando-a paralisada. Minutos depois, lágrimas escorriam por seu rosto. Era verdade que havia um erro no passado, um acidente durante um plantão, algo que a marcará profundamente. Mas ser julgada novamente, agora, doía ainda mais. Ela pegou o celular e viu outra mensagem anônima. Ele não sabe toda a verdade. Ainda há tempo. Clara fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que não podia fugir do passado para sempre. E talvez, para provar quem era de verdade, precisasse voltar ao lugar onde tudo começou. Naquela noite, Clara não conseguiu pregar os olhos. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente como ecos de uma dor antiga. Erro médico. Demitida. Sim, ela havia cometido um erro, mas não da forma como todos imaginavam. O relógio marcava 2 horas da manhã quando ela se levantou, vestiu um casaco e pegou uma pasta guardada no fundo do armário. Dentro dela havia papéis amarelados, anotações, uma carta nunca enviada. Era do Hospital Santa Helena, o mesmo lugar onde seu coração havia se partido anos atrás. Clara respirou fundo e murmurou. Está na hora de resolver isso de uma vez por todas. Na manhã seguinte, ligou para a fundação e pediu um dia de folga. Teresa, sempre compreensiva, apenas respondeu: faça o que precisar, minha querida. Às vezes, o passado precisa ser olhado de frente para finalmente descansar. Ela pegou o primeiro ônibus rumo à cidade onde o hospital ficava, uma pequena localidade a 2 horas dali. Enquanto observava a paisagem pela janela, lembranças voltavam em flashes. Os corredores frios do hospital, o som das máquinas, o choro da mãe de um paciente e o peso insuportável da culpa. Quando chegou, o hospital ainda estava lá, mais moderno, reformado, mas com o mesmo cheiro de desinfetante e memórias. Na recepção, perguntou por alguém da antiga direção. A atendente, gentil, respondeu: a doutora Marisa ainda trabalha aqui. É chefe de enfermagem agora. Quer que eu a chame? Clara assentiu, com o coração acelerado. Minutos depois, uma mulher de meia-idade, com expressão firme mas olhar humano, surgiu no corredor. Quando viu Clara, parou, surpresa. Não acredito. Clara Moreira? Sou eu, doutora. Vim, porque preciso esclarecer o que aconteceu. As duas sentaram-se numa sala reservada. Marisa cruzou as mãos e a observou com ternura. Você não precisa se justificar, Clara. Eu sei a verdade. Clara franziu o senho. Sabe? Aquele erro nunca foi seu. O prontuário havia sido trocado antes de você entrar no plantão. Foi o estagiário da noite anterior, mas a direção achou melhor culpar a funcionária mais nova, para encerrar o caso rápido. Lágrimas encheram os olhos de Clara. Eu tentei explicar, mas ninguém me ouviu. Eu sei. E lamento por não ter te defendido com mais força. Eu era subordinada, não tinha voz. O silêncio que se seguiu foi profundo. Finalmente, Clara respirou aliviada. Depois de tantos anos, alguém confirmava o que ela sempre soubera no coração. Eu só queria limpar meu nome, não para provar nada aos outros, mas para poder seguir em paz. Marisa abriu uma gaveta e retirou uma cópia digitalizada do antigo relatório. Aqui está, a prova de que a troca aconteceu. Você pode levar. Clara pegou o documento como quem segura uma segunda chance. Obrigada, de coração. Ao sair do hospital, olhou para o céu nublado e sentiu as primeiras gotas de chuva. Sorriu. Dessa vez, eu não vou fugir da tempestade. O vento soprou forte e ela seguiu em direção à rodoviária, sem saber que alguém a observava de um carro estacionado do outro lado da rua. Eduardo. Ele a havia seguido. E pela primeira vez, o que viu despertou dúvida e culpa. Aquela mulher não parecia uma manipuladora. Parecia alguém tentando sobreviver à própria dor. No dia seguinte, Clara voltou à fundação mais leve, mas decidida. Precisava mostrar a verdade, mesmo que ninguém acreditasse. Quando entrou, percebeu um clima tenso. Eduardo estava lá, conversando com Teresa.
Ambos se calaram quando ela apareceu. Bom dia, disse Clara, firme. Precisamos conversar. Eduardo cruzou os braços, desconfiado. Sobre o quê? Ela colocou o envelope sobre a mesa. Sobre o que você descobriu a meu respeito. Teresa franziu o senho. Eduardo, o que é isso? Clara abriu o envelope e mostrou o relatório. Isso é do hospital onde trabalhei. Aqui está a prova de que eu fui injustiçada. O erro não foi meu. Foi de outro funcionário. E eu assumi a culpa porque ninguém quis ouvir uma novata. O silêncio tomou conta da sala. Eduardo olhou para os papéis, incrédulo. Teresa, emocionada, segurou a mão de Clara. Eu sabia que havia algo errado nessa história. Eduardo se levantou, andando de um lado para o outro. Eu não sabia disso. Claro que não, respondeu Clara, com firmeza. Porque é mais fácil julgar do que tentar entender. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você tem razão. Fui injusto. Teresa sorriu, aliviada. Mas Clara ainda tinha algo a dizer. Eu não vim aqui para ser defendida, Dona Teresa. Vim para dizer que, mesmo sem seu apoio, eu teria feito o mesmo. Teria te acolhido naquela noite. Porque o que a gente faz de bom, faz porque é certo, não porque espera recompensa. A idosa sentiu, com lágrimas nos olhos. É por isso que eu te admiro, minha querida. Eduardo se aproximou, hesitante. Eu quero pedir desculpas. De verdade. Clara o olhou por alguns segundos, avaliando a sinceridade em seus olhos. Depois, assentiu. Eu aceito, mas o perdão é o primeiro passo. O resto depende do que você faz depois. Ele sorriu, envergonhado. Então espero poder provar isso. Naquela tarde, um novo clima tomou conta da fundação. Eduardo anunciou, diante de todos: a partir de hoje, a coordenadora Clara será também a diretora de projetos humanitários da Fundação Campus. O salão explodiu em aplausos. Teresa, emocionada, enxugou as lágrimas. Mas o que ninguém imaginava era que, ao cair da noite, alguém voltaria a aparecer à porta da fundação, a mesma senhora que Clara havia brigado na chuva semanas atrás. E, com ela, uma nova reviravolta que mudaria tudo outra vez. A noite caiu silenciosa sobre a cidade. Na fundação, a maioria dos funcionários já havia ido embora. Clara estava terminando de organizar alguns documentos quando ouviu batidas suaves na porta principal. Olhou para o relógio, 21h15. Estranhou. Levantou-se, caminhou até a entrada e, ao abrir a porta, ficou paralisada. Era ela, a senhora da chuva. Vestia o mesmo casaco antigo, agora um pouco mais limpo, e segurava uma sombrinha gasta. Os olhos, porém, ainda tinham aquele brilho doce e misterioso. Boa noite, minha filha, disse ela, com a voz serena. Espero não estar incomodando. Clara demorou alguns segundos para responder. De jeito nenhum, exclamou, emocionada. Eu pensei tanto na senhora. Entra, por favor. A idosa entrou, olhou ao redor, admirando o salão iluminado com fotos e murais da fundação. Que lugar bonito e tão cheio de amor. Clara sorriu. Esse lugar existe graças a uma mulher incrível, Dona Teresa. Teresa? Repetiu a senhora, surpresa. Teresa Campos? Sim, a própria. A mulher levou a mão à boca, chocada. Meu Deus, então era aqui que eu precisava vir. Clara franziu o senho. A senhora conhece a Dona Teresa? Ela assentiu, lentamente. Conheço há muitos anos. Mais do que você pode imaginar. Antes que Clara pudesse perguntar mais, passos soaram atrás dela. Teresa vinha pelo corredor, apoiada em sua bengala, curiosa com a visita inesperada. Quando os olhos das duas senhoras se encontraram, o tempo pareceu parar. Helena, sussurrou Teresa, incrédula. A visitante sorriu, emocionada. Sim, Teresa, sou eu. As duas se abraçaram, chorando como duas meninas que se reencontravam após uma vida inteira. Clara, atônita, olhava a cena sem entender. Vocês se conhecem? Teresa respirou fundo,
enxugando as lágrimas. Mais do que isso, minha querida, Helena foi minha melhor amiga. Helena assentiu. Fomos inseparáveis, até o destino nos separar. Clara olhou de uma para a outra, intrigada. O que aconteceu? Helena sorriu com tristeza. Uma história antiga, de orgulho, mal-entendidos arrependimentos. Teresa completou. E que agora, talvez, o destino esteja nos dando a chance de corrigir. Naquela noite, as três se sentaram na varanda da fundação, enquanto o vento frio trazia o cheiro de chuva. E, entre lágrimas e sorrisos, a verdade começou a vir à tona. Helena tomou um gole de chá e começou a falar, com a voz trêmula. Eu e Teresa crescemos juntas, lá no interior da Andaluzia. Éramos como irmãs. Foi ela quem me ajudou a estudar, a conseguir meu primeiro emprego, completou Teresa, com os olhos marejados. Helena sorriu, mas houve um tempo em que nos afastamos. Clara ouvia, sem piscar. Tudo começou por causa de um homem, continuou Helena. O pai do seu neto, Teresa. O ambiente ficou tenso. Eduardo, que havia se aproximado sem ser notado, escutava da porta. Helena prosseguiu. Eu trabalhava na casa da família dele como governanta. E um dia, Teresa foi visitar. Naquele tempo, eu já era viúva e ele era gentil demais. As pessoas começaram a falar. E antes que eu percebesse, os boatos se espalharam. Teresa baixou a cabeça. E eu acreditei neles. Achei que você tinha me traído. Helena. As lágrimas escorreram silenciosas. Eu me afastei, magoada, e nunca mais a procurei. Helena apertou a mão dela. Eu nunca quis nada além da sua amizade. Mas o tempo passou e eu não tive coragem de voltar. Clara, emocionada, disse, mas por que a senhora estava sozinha aquela noite da chuva? Helena suspirou. Depois que adoeci, perdi tudo. Minha casa, meu sustento. Fui morar com uma sobrinha, mas não quis ser peso para ninguém. Saí sem destino e o céu me levou até a porta certa, a sua. As palavras dela ecoaram como poesia. Teresa chorava, segurando firme a mão da amiga. Eu nunca imaginei que o destino fosse te trazer de volta assim. Nesse momento, Eduardo entrou, visivelmente abalado. Eu ouvi tudo. Helena olhou, surpresa. Você deve ser o neto dela. Sou. E devo dizer que minha avó sempre falou da senhora, mesmo sem dizer o nome. Ele se aproximou, emocionado. Eu cresci achando que as pessoas sempre tinham segundas intenções. Mas vendo vocês duas, percebo que o amor e a amizade resistem até a chuva mais forte. Helena sorriu com ternura. Às vezes, o que a vida separa, a tempestade reúne. Teresa segurou as mãos dos dois, com firmeza. A partir de hoje, ninguém mais vai se perder sozinho. Clara olhou aquela cena e sentiu uma paz profunda. Como se tudo finalmente fizesse sentido. O encontro na chuva, o trabalho na fundação, o passado revelado. Helena acrescentou, com voz serena. Teresa, antes de vir para cá, encontrei algo que guardei por décadas. Ela retirou da bolsa um maço de cartas amareladas. São suas, Teresa. Eu nunca tive coragem de entregar. A idosa, tremendo, abriu a primeira. Reconheceu a própria letra. E, ao ler, começou a chorar. Eu escrevi essas cartas depois que nos afastamos, implorando perdão. Helena assentiu. E agora, finalmente, as respostas chegaram. Clara observava as duas amigas se abraçando, sentindo que algo dentro dela também se curava. Como se, ao ajudar uma estranha na chuva, tivesse aberto o caminho para todos encontrarem abrigo, inclusive ela mesma. Lá fora, o vento soprou e as primeiras gotas começaram a cair. Mas dessa vez, ninguém correu para se proteger. A manhã seguinte amanheceu silenciosa na fundação. O céu ainda estava cinzento, mas havia uma serenidade no ar, como se o próprio tempo tivesse decidido dar um descanso àquelas almas que tanto haviam sofrido. Clara chegou cedo, com o coração cheio de paz. Na sala principal, encontrou Dona Teresa e Helena sentadas à mesa, cercadas de envelopes abertos e folhas amareladas.
Bom dia, disse, sorrindo. Estão relembrando os velhos tempos? Teresa levantou os olhos marejados e respondeu, relembrando e aprendendo com eles. Helena mostrou uma carta nas mãos. Encontrei esta aqui no fundo do pacote. Nunca tinha lido antes. Clara se aproximou. O papel estava gasto, mas as palavras ainda tinham força. Se um dia eu não estiver mais aqui, quero que você continue o que começamos. O abrigo para mulheres do campo precisa existir. Nenhuma mulher deveria enfrentar a vida sozinha como nós enfrentamos. Teresa levou a mão ao peito. Eu me lembro disso. Foi o sonho que tivemos quando éramos jovens. Um lar para acolher quem perdeu tudo, como nós tantas vezes perdemos. Clara olhou para as duas com admiração. Isso é lindo. Helena assentiu. E agora eu quero ajudar a tornar isso realidade. Eduardo entrou na sala naquele momento, curioso com o que ouvia. Ajudar? Como assim? Helena sorriu. Eu não tenho muito, mas tenho o suficiente para recomeçar. Quero doar o que possuo para reerguer o abrigo das mulheres do interior. Eduardo se emocionou. Senhora Helena, isso é nobre demais. Teresa segurou a mão da amiga. Mas não vai fazer isso sozinha. A Fundação Campos vai apoiar o projeto. Clara sentiu um nó na garganta. Aquela cena, de duas senhoras de mãos dadas, olhando uma para a outra com amor e perdão, era mais poderosa do que qualquer fortuna. Eduardo respirou fundo e completou. Eu também quero participar. As três olharam surpresas. Quero que esse abrigo leve o nome de vocês duas, lá Teresa e Helena. As lágrimas foram inevitáveis. Teresa chorava em silêncio, enquanto Helena sorria, com o rosto iluminado. Depois de tantos anos, o destino está nos dando a chance de consertar tudo, murmurou Teresa. Clara apenas observava, com o coração transbordando. Ela lembrava da noite da chuva, do frio, do medo, e agora viu quanto aquele simples gesto, abrir uma porta, havia mudado tantas vidas. Naquela noite, enquanto todos comemoravam o início do novo projeto, Clara subiu até o terraço da fundação. O vento soprava suave e as luzes da cidade brilhavam lá embaixo. Ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Mas, sem saber, ainda havia uma carta que não tinha sido aberta, a última do pacote. E nela, um segredo que poderia mudar não apenas o projeto, mas tudo o que Teresa e Helena sabiam sobre o próprio passado. Na manhã seguinte, Clara chegou à fundação e encontrou Helena sentada sozinha na varanda. Ela segurava um envelope diferente dos outros, menor, lacrado com cera vermelha. Encontrei esta carta escondida entre as outras, disse Helena. Não está endereçada a ninguém, mas parece importante. Clara sentou-se ao lado dela. Quer que eu leia com a senhora? Helena assentiu. Com cuidado, Clara quebrou o selo e começou a ler. Se esta carta for encontrada, é porque a verdade não pôde ser dita em vida. O filho que você acreditou ser do homem que amava, não é dele. Helena, você teve um filho e ele sobreviveu. Eu o deixei aos cuidados de uma família do interior, temendo por sua segurança. O nome dele é Eduardo. Clara parou de ler. O silêncio foi tão profundo que o som dos pássaros parecia distante. Helena ficou pálida. O quê? Clara releu o trecho, sem acreditar. O nome dele é Eduardo. As mãos de Helena tremiam. Ela olhou para o horizonte, atordoada. Isso não pode ser. Nesse momento, Teresa apareceu na varanda. O que está acontecendo? Clara entregou-lhe a carta. Teresa leu em silêncio. E, aos poucos, seu rosto também empalideceu. Eduardo apareceu logo depois, preocupado. Vó, o que houve? Ninguém respondeu. Teresa apenas olhou para ele, depois para Helena, e lágrimas começaram a escorrer. Meu Deus, murmurou. Helena, essa carta diz que o Eduardo é seu filho. Eduardo deu um passo para trás, confuso. O quê? Isso é impossível. Helena levou as mãos à boca, chorando. Eu era jovem demais. Disseram que ele havia morrido no parto. Teresa segurou o ombro do neto, ou agora, talvez, filho da amiga, e disse com voz trêmula.
A carta está assinada pela minha própria mãe. Ela deve ter escondido isso para evitar escândalos. A revelação foi como um raio atravessando o céu. Eduardo, perdido, olhou de uma para a outra, tentando juntar as peças. Então, a senhora, minha mãe? Helena assentiu, chorando. Eu nunca soube que você estava vivo, meu filho. Nunca soube. Ele se aproximou devagar, com os olhos marejados. Por um momento, os dois ficaram frente a frente, sem palavras. E então, Eduardo abraçou, forte, como quem tenta recuperar todos os anos perdidos. Teresa chorava, aliviada e confusa ao mesmo tempo. Clara, emocionada, olhava aquela cena sabendo que o destino havia fechado mais um círculo. Helena murmurou entre lágrimas. A vida me tirou tudo, mas agora me devolveu o que mais importava. Eduardo respondeu, com voz embargada, e me deu o que eu nunca tive, uma mãe. As duas senhoras se abraçaram, e Clara, discretamente, se afastou. Lá fora, o céu abria um pequeno rasgo de sol entre as nuvens. Era como se até o tempo tivesse decidido sorrir novamente. Mas Clara ainda não sabia que aquela revelação mudaria também o futuro dela, de uma forma que ninguém poderia prever. Os dias seguintes foram de pura emoção na fundação. A notícia da descoberta sobre Eduardo se espalhou como um vento leve, mas carregado de significados. Helena agora parecia mais viva do que nunca. Os olhos que antes refletiam solidão agora brilhavam com amor de mãe reencontrada. Teresa, por outro lado, passava os dias observando os dois com um misto de alegria e saudade. Era como se, ao devolver o filho à verdadeira mãe, tivesse também encerrado uma parte dolorosa de sua própria história. Clara, silenciosa, acompanhava tudo à distância. Sentia-se feliz por testemunhar aquele milagre, mas algo em seu coração dizia que ainda havia algo por vir. Numa tarde de quinta-feira, enquanto organizava documentos no arquivo da fundação, ela encontrou uma caixa antiga, com o selo da família Campos. O papel estava amarelado e uma etiqueta dizia: Doações, interior da Andaluzia. Curiosa, Clara abriu a tampa e começou a examinar o conteúdo. Recibos antigos, cartas, fotos. Entre elas, uma fotografia chamou sua atenção. Mostrava um grupo de mulheres trabalhando em um campo de oliveiras nos anos 80. Atrás, havia uma inscrição desbotada. Campo Eu Sol, Projeto Esperança. Coordenadora, Isabel Moreira. Clara sentiu o coração acelerar. Isabel Moreira era o nome da sua mãe. Com as mãos trêmulas, ela tirou o celular da bolsa e ampliou a foto. E lá estava ela, uma jovem de cabelos escuros, sorriso largo, segurando uma enxada e cercada por mulheres do interior. Não pode ser, sussurrou. Naquela mesma noite, decidiu contar o que havia encontrado. Durante o jantar na casa de Teresa, esperou o momento certo e mostrou a foto. Helena olhou atentamente. Eu me lembro desse projeto. Era uma parceria da Fundação com a Prefeitura de Córdoba há muitos anos. Teresa pegou a foto e franziu o senho. Isabel Moreira. Esse nome me é familiar. Clara engoliu em seco. Ela era minha mãe. O silêncio tomou conta da mesa. Eduardo levantou os olhos, surpreso. Sua mãe trabalhou num projeto da nossa fundação? Sim. Ela faleceu quando eu ainda era adolescente. Mas sempre falava de um grupo de mulheres que lutavam para melhorar de vida, lá no interior da Andaluzia. Helena sorriu, emocionada. Então é por isso que você apareceu na minha vida, minha filha. O destino trouxe você de volta para o lugar de onde sua mãe partiu. Teresa completou, com os olhos marejados. Clara, sua mãe foi uma das mulheres mais corajosas que conheci. Ela acreditava em ajudar os outros, mesmo quando ninguém acreditava nela. As lágrimas escorreram discretamente pelo rosto de Clara. Eu sempre achei que ela tinha sido esquecida pelo mundo. Nunca, respondeu Teresa com firmeza. E agora, sua chegada fecha o ciclo que ela começou. Naquela noite, enquanto todos se recolhiam, Clara ficou sozinha na varanda, olhando o céu estrelado. Ela sentia a presença da mãe ali, em cada vento suave, em cada lembrança resgatada.
e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se inteira. Mas o destino ainda tinha uma última prova guardada, uma que colocaria todos à prova antes do tão esperado final feliz. Na semana seguinte, as obras do Lar Teresa e Helena começaram oficialmente. Era um terreno amplo, cercado por árvores antigas e com uma vista que parecia abençoada. Clara coordenava tudo com entusiasmo. Eduardo cuidava da parte financeira e Teresa e Helena acompanhavam cada detalhe como duas crianças animadas. Tudo ia bem, até que uma manhã, Clara recebeu um e-mail urgente do banco da fundação. O projeto estava bloqueado. Havia uma denúncia anônima de desvio de recursos. O chão pareceu sumir sob seus pés. Correu até a sala de Teresa, ofegante. Dona Teresa, houve um problema sério. A idosa olhou assustada. O que foi, minha filha? Clara explicou rapidamente, e Eduardo, que estava ali por perto, levantou-se de imediato. Isso é impossível. Eu mesmo revisei as contas. Mas o banco congelou os fundos, insistiu Clara, e disseram que a denúncia veio de alguém de dentro da fundação. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Helena, preocupada, perguntou: Você acha que alguém quer prejudicar o projeto? Não só o projeto, respondeu Clara. A verdade é que alguém ainda não quer ver essa história renascer. Eduardo pegou o telefone, fez algumas ligações, mas todas as respostas eram as mesmas. Investigação em andamento. Naquela noite, Clara ficou sozinha na fundação, revisando os documentos. Chovia lá fora, e o som da água contra as janelas parecia ecoar a angústia em seu peito. De repente, ouviu um barulho vindo do corredor. Levantou-se devagar e seguiu a luz fraca até a sala de arquivos. A porta estava entreaberta e, no chão, havia uma pilha de pastas espalhadas. Clara se aproximou e, ao olhar para a mesa, encontrou algo que gelou seu sangue. Um pendrive, com o logotipo da fundação e o nome Campus _ Confidencial. Com as mãos trêmulas, ela o conectou ao computador. Na tela, apareceram documentos sigilosos, movimentações antigas, uma assinatura digital, de um ex-sócio da família Campos, envolvido em escândalos passados. Clara entendeu na hora. Alguém estava tentando culpar a fundação, usando dados antigos para sabotar o novo projeto. Mas antes que pudesse desligar o computador, uma sombra apareceu atrás dela. Você não devia ter mexido nisso, disse uma voz masculina, fria. Ela se virou, apavorada. Era Rafael, um ex-funcionário administrativo que havia sido demitido meses antes. Rafael, o que você está fazendo aqui? Corrigindo um erro, respondeu ele. A fundação me expulsou e agora todos vão pagar. Clara tentou recuar, mas ele bloqueou a saída. O som da chuva aumentava lá fora, como um tambor. De repente, uma luz forte invadiu a sala. Largue ela agora, gritou Eduardo, entrando com seguranças. Rafael congelou. Em segundos, os homens o contiveram. Clara respirou aliviada, tremendo. Eduardo se aproximou e a segurou nos braços. Você está bem? Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu achei que tudo fosse acabar aqui. Ele sorriu, aliviado. Não, tudo está só começando. Lá fora, a tempestade começava a cessar. E Clara sabia que, depois daquela noite, o Lar Teresa e Helena teria ainda mais razão de existir. Abrigar todos os que precisavam de proteção, até dos temporais da alma. A madrugada ainda estava escura quando os policiais levaram Rafael. Do lado de fora da fundação, o som da chuva dava lugar a um silêncio tenso. Clara, ainda abalada, observava o carro da polícia se afastar, enquanto Eduardo permanecia ao lado dela. Eu não entendo por que ele faria algo assim, murmurou ela, abraçando o próprio corpo. Eduardo respirou fundo. Rafael trabalhou com meu pai por muitos anos. Quando descobrimos as irregularidades dele, tivemos que demiti-lo. Ele nunca aceitou isso. Clara baixou os olhos. Então ele usou os dados antigos para incriminar vocês. Exato. Mas agora que temos as provas no pendrive, a justiça vai limpar o nome da fundação. Ela assentiu, tentando sorrir. Mas no fundo,
Algo a incomodava. As palavras que Rafael disse antes de ser levado ainda ecoavam em sua mente. Você não faz ideia de quem realmente é. O que aquilo queria dizer? No dia seguinte, a casa estava em festa. A notícia da prisão de Rafael foi recebida com alívio. Helena e Teresa prepararam um café da manhã especial, e todos pareciam mais unidos do que nunca. Durante o café, Helena olhou para Clara e disse: Você foi muito corajosa, minha querida. Se não fosse por você, talvez nunca tivéssemos descoberto tudo. Clara sorriu, com os olhos marejados. Eu só fiz o que qualquer um faria. Eduardo se aproximou. Não, Clara. Você fez o que poucos fariam. Arriscou tudo para proteger o sonho de pessoas que conheceu há pouco tempo. O olhar dele era sincero, e Clara sentiu o coração acelerar. Tentou disfarçar, mudando de assunto. E agora, o que vem pela frente? Teresa respondeu com firmeza. Agora, vamos terminar o que começamos. O abrigo será construído, e quero que o nome da sua mãe, Isabel Moreira, esteja na placa de inauguração. Clara se emocionou. Eu nem sei o que dizer. Helena segurou a mão dela. Diga apenas que vai continuar conosco. Clara sorriu. Sempre. Os dias que se seguiram foram de trabalho intenso. As obras avançavam, e o lar Teresa e Helena começava a tomar forma. Mas à medida que o projeto se erguia, Clara notava uma mudança silenciosa em Eduardo. Ele parecia mais pensativo, distante às vezes, como se algo estivesse inquietando. Certa noite, enquanto revisavam os relatórios no escritório, Clara o observou. Está tudo bem? Perguntou, suavemente. Eduardo demorou a responder. Depois, levantou os olhos e disse: Clara, eu estive pensando sobre o que Rafael disse antes de ser levado. Ela congelou. Você também ouviu? Ouvi. E mandei investigar. Clara regalou os olhos. O que quer dizer com isso? Eduardo respirou fundo. Encontrei registros antigos, documentos da fundação dos anos 90. Há algo sobre uma doação feita no nome de Isabel Moreira e um bebê que foi registrado como órfão na mesma época. Clara ficou em silêncio. Seu coração batia forte. Um bebê? Eduardo assentiu. Sim. E, Clara, o sobrenome original da criança era Campos Moreira. Aquela revelação caiu como um trovão em sua mente. Está dizendo que ainda não sabemos. Eduardo segurou sua mão. Mas quero descobrir a verdade junto com você. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. O destino parecia brincar com todos eles, entrelaçando vidas e segredos que atravessavam gerações. Naquela noite, Clara olhou para o céu e sussurrou: Mãe, o que mais eu ainda não sei sobre nossa história? 2 dias depois, os documentos chegaram. Eduardo chamou Helena, Teresa e Clara à biblioteca da mansão. Sobre a mesa, havia uma pasta com o selo do cartório de Córdoba e vários papéis antigos. Está tudo aqui, disse ele. Registros, certidões, cartas. Clara sentou-se, apreensiva. Eduardo abriu o primeiro envelope e começou a ler. Em 1994, uma mulher chamada Isabel Moreira deu à luz uma menina em um pequeno hospital de Córdoba. A criança foi deixada sob custódia temporária de uma instituição beneficente vinculada à Fundação Campos, devido a complicações médicas da mãe. Helena levou a mão ao peito. Meu Deus! Eduardo continuou. Dias depois, Isabel retornou para buscá-la, mas a instituição havia sido fechada por irregularidades. Os registros da criança desapareceram. Clara não conseguia conter as lágrimas. Isso significa que Eduardo a olhou nos olhos. Que talvez você tenha sido uma das crianças salvas pela própria fundação. Helena e Teresa se entreolharam, emocionadas. Teresa segurou a mão de Clara e disse, com voz suave: Então é por isso que você sempre esteve ligada a nós. Você é parte da nossa história desde o começo. Helena completou. O destino apenas esperou o momento certo para nos reunir. Clara chorava, sorrindo. Ela sentia que finalmente todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam, como se sua vida inteira tivesse sido guiada até aquele ponto.
Eduardo, com os olhos marejados, acrescentou: Clara, você não apenas salvou o abrigo, você restaurou o legado da minha família. Ela enxugou as lágrimas. Eu só fiz o que minha mãe teria feito. Helena se levantou e abraçou as duas. E é exatamente isso que faz de você parte de nós. Naquela tarde, todos foram até o canteiro de obras. O sol brilhava, dourando o novo prédio quase pronto. No portão principal, uma placa de madeira esperava para ser fixada. Clara leu as palavras gravadas: Lar Teresa e Helena, fundado em memória de Isabel Moreira e de todas as mulheres que escolheram recomeçar. As lágrimas vieram novamente, mas dessa vez eram de gratidão. Eduardo aproximou-se e disse baixinho: Minha mãe sempre dizia que o sangue cria laços, mas o coração os fortalece. E o seu coração, Clara, é o que mantém tudo isso vivo. Ela olhou com emoção. O vento soprou entre eles, leve, e por um instante o mundo pareceu parar. Clara sorriu. Acho que agora entendo o que o destino queria me mostrar. E o que era? Perguntou Eduardo, tocando sua mão. Que às vezes, quando abrimos a porta para alguém na chuva, o universo abre uma nova vida para nós. Eles se olharam, e o silêncio que se seguiu foi mais doce do que qualquer palavra. Lá atrás, o sol se punha, banhando Lar Teresa e Helena em luz dourada. E Clara sabia, com absoluta certeza, que aquele era apenas o começo de uma nova história. A história de amor, fé e recomeço que a chuva tinha trazido até ela. O sol nascia em um céu limpo e dourado, como se o próprio tempo tivesse se vestido para a ocasião. Era o grande dia. O Lar Teresa e Helena estava finalmente pronto, pintado em tons claros, com janelas largas e jardins floridos, cheios de vida. Clara acordou cedo, nervosa e emocionada. Enquanto vestia um simples vestido azul, pensava em tudo que havia acontecido desde aquela noite chuvosa, a senhora idosa, a casa, o destino cruzando caminhos improváveis. Lá fora, voluntários e trabalhadores da fundação ajustavam os últimos detalhes. Bandeirinhas coloridas balançavam ao vento e um palco pequeno fora montado para os discursos. Eduardo caminhava de um lado para o outro, de terno, mas com o mesmo sorriso calmo de sempre. Quando viu Clara se aproximando, ele parou. Você está linda, disse, sem disfarçar a emoção. Clara sorriu, corando. Hoje é o dia delas, não o meu. É o dia de todos nós, respondeu ele. Mas principalmente seu. Os convidados começaram a chegar. Moradores da cidade, jornalistas, mulheres de várias comunidades do interior. Helena e Teresa, de mãos dadas, observavam tudo com lágrimas nos olhos. Sabe, Helena, disse Teresa, suspirando, eu nunca imaginei viver o suficiente para ver nosso sonho virar realidade. Helena sorriu, com doçura. O destino sempre sabe o momento certo de costurar as pontas soltas. Quando o relógio marcou 11 horas, Eduardo subiu ao palco e tomou o microfone. Amigos, vizinhos e parceiros, hoje não celebramos apenas a inauguração de um prédio. Celebramos o poder do recomeço. As pessoas se calaram, atentas. Há meses, uma mulher simples, movida por bondade, abriu a porta de sua casa durante uma tempestade. E esse gesto, tão pequeno aos olhos do mundo, mudou todas as nossas vidas. Ele olhou para Clara, que baixou os olhos, emocionada. Essa mulher nos ensinou que compaixão é o maior patrimônio que alguém pode ter. Aplausos ecoaram pelo pátio. Eduardo continuou. Este abrigo é dedicado a todas as pessoas que foram deixadas na chuva, literalmente ou não, e decidiram seguir acreditando na luz. Quando terminou, convidou Clara para subir ao palco. Ela hesitou, mas Helena fez o sinal com a cabeça, encorajando-a. Clara respirou fundo e subiu, com lágrimas já escorrendo. Pegou o microfone, olhou para o público e disse, com voz trêmula, eu nunca imaginei que minha vida mudaria tanto por causa de uma tempestade. Naquela noite, quando vi Dona Helena molhada, tremendo de frio, só pensei em ajudá-la. Mas o que eu não sabia era que, ao abrir a porta para ela, eu estava abrindo a porta para minha própria história. Ela fez uma pausa. Descobri que minha mãe,
Isabel Moreira foi parte dessa fundação, e que o sonho dela, de dar abrigo e dignidade a quem mais precisa, está vivo aqui, hoje, através de cada uma de nós. O público aplaudiu de pé. Helena chorava abertamente e Teresa segurava sua mão, orgulhosa. Quando o evento terminou, Clara foi até o jardim, onde uma placa esperava para ser revelada. Eduardo puxou o tecido que a cobria e todos puderam ler: Lá Teresa e Helena, em memória de Isabel Moreira. Que a bondade nunca seja esquecida. As lágrimas de Clara caíram silenciosas. Helena abraçou e sussurrou: Agora, minha filha, o mundo inteiro saberá quem foi sua mãe. Clara sorriu, com o coração leve. Mas, naquele instante, um senhor de cabelos brancos aproximou-se do grupo. Tinha olhar firme e um chapéu na mão. Desculpem interromper, disse ele, mas alguém aqui mencionou Isabel Moreira. Clara o encarou, surpresa. Sim, era o nome da minha mãe. O homem respirou fundo. Então, acho que é hora de você saber a verdade completa. O murmúrio se espalhou entre os convidados e Eduardo deu um passo à frente, protetor. O senhor é quem, exatamente? O homem sorriu com tristeza. Meu nome é Joaquim Álvares. Fui o administrador do antigo projeto Campo ao Sol, onde Isabel Moreira trabalhou. Clara sentiu as pernas fraquejarem. O senhor conheceu minha mãe? Conheci, sim. Joaquim olhou para o chão por um instante antes de continuar. E preciso contar algo que ela nunca teve tempo de dizer. Todos ficaram em silêncio. Helena, com olhar fixo, parecia pressentir a importância daquele momento. Joaquim prosseguiu. Isabel era uma mulher incrível, generosa, mas enfrentava muitos desafios. Quando o projeto Campo ao Sol foi encerrado, ela ficou doente. E antes de partir, me entregou uma carta. Pediu que eu a entregasse à filha, se algum dia a encontrasse. Ele tirou um envelope envelhecido do bolso. No papel, em letras delicadas, estava escrito: Para minha Clara, quando for hora de entender. Clara levou a mão à boca, tentando conter o choro. Eduardo apoiou a mão em seu ombro, enquanto ela abria lentamente o envelope. Dentro, havia apenas uma folha, escrita à mão. Minha querida Clara, se você está lendo isto, é porque a vida lhe deu o que eu mais desejei, um recomeço. Eu não pude te criar, mas rezei todos os dias para que alguém bom cruzasse seu caminho. Nunca deixe de abrir a porta, mesmo quando houver tempestade, porque foi abrindo portas que encontrei o amor, a amizade e a coragem. E um dia, alguém abrirá a porta do coração para você também. As lágrimas escorriam sem controle. Clara abraçou a carta contra o peito, soluçando. Helena chorava em silêncio, enquanto Teresa segurava sua mão. Eduardo, com os olhos marejados, sussurrou. Agora tudo faz sentido. Joaquim assentiu. Sua mãe acreditava que cada gesto de bondade se multiplica. Clara. E veja só, o seu gesto com Dona Helena trouxe todos nós até aqui. Clara sorriu entre as lágrimas. Ela sempre dizia isso, que o bem volta, mesmo que demore. O vento soprou suave, balançando as flores ao redor. Helena se aproximou e segurou as mãos de Clara. Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Eduardo olhou para Clara com ternura. E eu também estou. Por um instante, o mundo pareceu parar. O som das risadas das crianças, o canto dos pássaros, a brisa, tudo parecia girar em torno daquela cena. Clara levantou os olhos para o céu e disse baixinho: Obrigada, mamãe, por me ensinar que, mesmo na chuva, há sempre um motivo para acreditar. O público começou a aplaudir novamente e a emoção tomou conta do lugar. A partir daquele dia, o lar Teresa e Helena se tornariam um símbolo não apenas de acolhimento, mas de esperança, fé e amor, a prova viva de que um simples ato de bondade pode transformar o destino de muitos. E, ao lado de Eduardo, Clara finalmente sentia que havia encontrado o que sempre procurou. Um lar, não de paredes, mas de pessoas. Algumas semanas passaram desde a inauguração do lar Teresa e Helena. O lugar estava cheio de vida, mulheres recomeçando,
crianças brincando, voluntários plantando flores no jardim. A cada canto, ouvia-se risadas, conversas, sons de esperança. Clara se tornou o coração do abrigo. Acordava cedo todos os dias, ajudava na cozinha, nas aulas, nos projetos sociais. E, todas as tardes, antes do pôr do sol, sentava-se no banco perto da fonte, onde lia e escrevia cartas para a mãe, como se ela ainda pudesse ouvir. Naquela tarde, Eduardo apareceu por trás dela, com um envelope nas mãos. Clara, disse com um sorriso contido, preciso que venha comigo. Ela levantou-se, curiosa. O que está aprontando agora, Eduardo? Apenas confie em mim. Ele a guiou até a parte de trás do terreno, onde havia uma pequena casa nova, simples, mas encantadora. As paredes eram pintadas em tom de creme, com janelas azuis e um jardim florido na frente. No portão, havia uma plaquinha de madeira escrita à mão. Casa Isabel. Clara levou as mãos à boca. Eduardo, o que é isso? Um presente, respondeu ele, com os olhos marejados. Em homenagem à sua mãe. Um espaço dentro do abrigo para receber mulheres e filhos que chegam sem ter onde dormir. Clara chorava sem conseguir falar. Ele continuou. Foi construído com o dinheiro que restou do projeto. E ele fez uma pausa, sorrindo, com um pouco do meu também. Ela riu, entre lágrimas. Você não existe, Eduardo. Ah, eu existo. Sim, brincou ele. Só que às vezes o destino precisa me empurrar um pouco para fazer o certo. Clara se aproximou, olhando cada detalhe da casinha. Havia cortinas brancas nas janelas, vasos de flores coloridas e, na sala, uma pequena foto de Isabel Moreira sorrindo. Ao lado da moldura, um bilhete escrito por Helena, para a mulher que ensinou o mundo a amar, mesmo na tempestade. Clara encostou a cabeça na parede e deixou as lágrimas caírem livremente. Eduardo se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Ela deve estar muito orgulhosa de você. Eu que estou orgulhosa dela, respondeu Clara, entre soluços. Tudo o que fiz foi seguir os passos que ela deixou. Ele a olhou nos olhos. E esses passos te trouxeram até aqui. O silêncio entre eles foi interrompido apenas pelo canto distante de um rouxinol. Clara olhou, sorrindo entre lágrimas. Eduardo, obrigada. Por tudo. Não me agradeça, disse ele. Só me prometa que vai continuar abrindo portas, como naquela noite. Ela sorriu. Prometo. Ele então tirou algo do bolso, uma pequena chave dourada. E prometo que esta porta aqui, disse, apontando para a casa Isabel, estará sempre aberta para você também. Clara segurou a chave com carinho, enquanto o sol se punha atrás das árvores. O céu estava pintado em tom de laranja e violeta, e o ar parecia cheio de promessas. Era o fim de uma jornada e o início de outra. Meses depois, o abrigo já era conhecido em toda a Andaluzia. Reportagens falavam sobre o projeto, pessoas vinham visitar e doações chegavam de várias partes do país. Mas Clara continuava a mesma, simples, generosa, com o mesmo sorriso sereno de quem encontrou seu propósito. Numa tarde de inverno, o céu escureceu novamente. Grossas nuvens cinzentas cobriam o horizonte e o som dos trovões ecoava como um lembrete distante. Clara, da varanda do abrigo, observava as mulheres recolhendo as roupas do varal. E, por um instante, lembrou-se daquela noite, a chuva, Dona Helena, o medo, o gesto simples mudou tudo. Um raio cortou o céu e gotas começaram a cair. Ela suspirou, sentindo o cheiro de terra molhada. Foi então que ouviu uma batida suave no portão. Abriu o guarda-chuva e foi até lá. Quando abriu o portão, viu uma mulher jovem, tremendo, com uma criança no colo. Me desculpe, disse a mulher. Eu não sabia para onde ir. Clara sorriu, sem hesitar. Você veio ao lugar certo. Levou-a para dentro, ajudou a secar as roupas, deu comida ao menino e cobertores quentes. A mulher, emocionada, perguntou, como posso agradecer? Clara respondeu com um olhar doce. Só prometa que, um dia, quando vir alguém na chuva, vai abrir a porta também. A mulher assentiu, chorando. E,
Naquele instante, o ciclo recomeçou, o mesmo gesto que iniciou tudo, agora repetido por outra alma boa. Mais tarde, quando o temporal passou, Eduardo apareceu com um buquê de flores e um sorriso cúmplice. Achei que ia te encontrar aqui, salvando o mundo de novo. Ela riu. Não o mundo inteiro. Só uma parte dele. Ele entregou as flores. Você é a melhor parte do meu. Clara olhou, com o coração cheio de ternura. Sabe, Eduardo, acho que minha mãe estaria feliz por saber que, no fim, eu também encontrei alguém que não se assusta com a chuva. Ele sorriu, pegando na mão dela. Então que venham todas as tempestades. Lá fora, o céu começava a abrir e um arco-íris surgia entre as nuvens. O abrigo brilhava sob a luz do entardecer, símbolo de esperança, amor e recomeço. Clara fechou os olhos por um instante, sentindo o vento leve no rosto. E, dentro de si, ouviu uma voz suave, quase como um sussurro do passado. Nunca deixe de abrir portas, minha filha. Ela sorriu, apertou a mão de Eduardo e respondeu em pensamento. Eu nunca deixarei, mamãe. E assim, enquanto a chuva se afastava e o arco-íris tomava o céu, a história se completava. Uma história sobre amor, gratidão e o poder eterno da bondade. Às vezes, um simples gesto muda destinos. Clara abriu a porta de sua casa para uma idosa encharcada e, sem saber, abriu também a porta de uma nova vida. A bondade é o idioma mais puro que existe, e o universo sempre encontra um jeito de recompensar quem fala essa língua. Lembre-se disso a próxima vez que chover.